4 de maio. Pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor, por ter nos guardado, nos livrado de todo mal, de toda coisa ruim, Senhor, de tudo que poderia ter nos acontecido de mal, Senhor, de ruim. Obrigado, Senhor, por nos ter dado mais um dia, Senhor, debaixo de sua presença, debaixo de sua guarda, Senhor. Venho te pedir agora que o Senhor abençoe esse ministério infantil, que Deus venha abençoar a cada um que esteja envolvido, Senhor, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.